Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E eu tô dando continuidade hoje ao nosso curso de integrais múltiplas, tá bom? A gente teve a primeira aula já desse curso e agora aqui é uma continuação da primeira aula, tá bom? Eu vou continuar fazendo alguns exercícios de integrais duplas para que eu possa fazer o máximo possível de exercícios diferentes envolvendo essas integrais, tá bom? Por exemplo, agora vai ter a raiz, vai ter a técnica de substituição que eu vou ter que usar, tá bom? Aqui, nesse intervalo de integração, já aparece uma função, ó, 3x sobre 2, não é mais simplesmente só um número real. Então eu quero fazer com vocês aqui esses exercícios mais variados possíveis, né? Com essas diferentes dificuldades, para que você realmente esteja preparado quando for a sua vez de resolver um exercício, na hora que você for estudar de verdade, resolvendo as questões que você precisa e na hora da sua prova, beleza? Então vamos começar a resolução aqui sem muita enrolação. O primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é reescrever naquela forma que a gente viu na aula anterior, tá? Eu vou deixar o vídeo passando aqui e você pode dar uma olhada na aula anterior. É que nessa forma ela fica numa forma interativa, onde eu acabo fazendo duas integrais para calcular a integral dupla. E aí eu explico bem como é que funciona essa forma interativa, quem tem que resolver primeiro e depois as próximas que eu tenho que ir fazendo, tá bom? Então vou usar essa anotação aqui para simplificar a minha vida. Tá bom? Basicamente eu coloquei em evidência, olha, que eu tenho uma integral primeiro aqui dentro, ó, que eu tenho que resolver. Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essa integral aqui de dentro, né? E vou resolver ela aqui embaixo. E aí depois eu venho e substituo o resultado aqui dentro desse colchete, tá bom? Vamos lá, vou escrever aqui embaixo e a gente resolve ela. Beleza? Então, olha, essa integral aqui é a primeira que a gente vai resolver, né? Escrito dessa forma é como se fosse uma integral aí de cálculo 1, né? Só que uma observação tem que ser muito importante aqui para você não cometer um erro. Eu vou integrar em relação à variável y. Eu vejo a relação de integração com o termo que está acompanhando o d, no caso y. Então, em relação à variável y que eu estou integrando. Só que se eu for olhar aqui a minha função, ó, a minha função toda é de x, né? 16 menos x ao quadrado, não tem y. Então o que acontece? Isso aqui é como se fosse uma constante, então eu posso reescrever assim, ó. Pronto, ó. Olha aí minha integral como ficou bem mais simples do que era. E qual é a integral de dy? É o próprio y, né? Ou seja, a integral de 1 também aqui você pode olhar dessa forma, né? Que aqui parece que não tem ninguém com dy, né? Mas é como se fosse 1 vezes dy, a integral de 1 vai ser y, então vai ficar aqui essa constante aqui na frente, né? Ó, a integral é y no intervalo de 0 até 3x sobre 2, tá bom? Aí uma pergunta que você pode se fazer agora, professor, como é que eu resolvo quando o intervalo de integração é uma função? Você faz como normalmente você faria se fosse um número normal. Você vai substituir na variável de integração esse termo, tá bom? Aqui considerando, olha, que esse termo não tem y, que não vai mudar nada, eu vou só reescrever ele aqui, ó. E agora é o teorema fundamental do cálculo, né? Para eu calcular isso aqui. Eu vou substituir o intervalo final aqui no y, aí vai ficar 3x sobre 2, menos, agora eu vou substituir aqui no intervalo inicial, que seria 0, né? Pronto. Aí a minha integral é essa aqui, ó. Vou reescrever na forma mais elegante, né? Aqui vai dar 3x sobre 2, eu vou botar na frente da raiz. Vai ficar 3x sobre 2 vezes raiz de 16 menos x ao quadrado, tá bom? Percebe que aqui não tem constante, porque a gente estava calculando uma integral definida, de intervalo aqui, de integração, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado que eu encontrei agora aqui e vou substituir aqui, ó, no lugar disso que está dentro do parêntese, tá bom? Aí vai aparecer uma nova integral que a gente vai calcular junto de novo, beleza? Enquanto eu reescrevo aqui, pessoal,
e já substituindo, né, a nossa solução, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, que aí essa é a forma que vocês têm para ajudar o canal do Professor Raimundo a continuar trazendo os vídeos de cálculo aí e de matemática por diversão também, tá? Obrigado, pessoal. Então vamos continuar reescrevendo aqui. Olha aí, olha a integral que apareceu pra gente agora aqui. Então, de tudo que a gente tinha, a gente se resume agora a resolver essa integral. E essa integral aqui, a gente vai utilizar a técnica de substituição, tá bom? Ou troca de variável. Eu já tenho uma playlist aqui no canal ensinando como fazer isso, inclusive para integrais definidas, tá bom? Que existem duas formas de resolver. Eu vou deixar passando aqui no card a playlist, você pode dar uma olhada lá se você não lembra como é que faz. Ou se você precisar revisar também. Beleza? Aqui eu vou usar a técnica de substituição. O meu u vai ser igual a 16 menos x ao quadrado. E o meu du, que é a derivada, né? Derivada de 16 é 0. Aqui menos a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Tá? Eu já tenho essa relação. Vamos começar a fazer a substituição aqui. O primeiro passo, como eu vou substituir, eu vou trocar as variáveis, ó. O meu intervalo de integração também vai mudar, porque esse intervalo faz referência ao x. Quando eu mudar para o u, eu tenho que ter um novo intervalo de integração referente ao u. E como é que eu faço para calcular esse novo intervalo de integração? É fácil, eu uso essa relação aqui, ó, de substituição que foi feita, né? E calculo os novos intervalos, ó. Para eu calcular aonde o x era 0, eu substituo o 0 aqui no x na relação e calculo o novo u, ó. Quando x for 0, vai ficar 16 menos 0 ao quadrado, que vai ser 16. Aí eu venho e coloco 16 aqui. Tá bom? A mesma coisa para calcular o intervalo de integração final aqui. Era 4 no x, aí eu venho e substituo. Vai ficar 16 menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vai ficar 16 menos 16? 0. Tá bom? Aí agora eu vou continuar fazendo a minha substituição. Percebe que aqui, olha, eu não tenho esse termo menos 2x dx, mas eu tenho aqui o x dx, ó, que é esse cara aqui que eu estou circulando, x dx. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui em ambos os lados por menos 2, aí vai ficar assim, menos du sobre 2 é igual a x dx. Tá bom? Aí, olha, o x dx eu vou substituir por isso aqui agora, então, tá bom? Aí vai ficar aqui, o 3 sobre 2 vai continuar, tá? Vezes. Aí, ó, esse x vai pegar com dx, então eu não vou mexer. Vem a raiz. 16 menos x ao quadrado é o u. Aí, então, aqui vem o u. E agora, no x dx, eu vou substituir por menos du sobre 2, tá bom? Aí a minha integral, que era aquela ali do início, né, que era essa aqui, ó, agora virou essa, ó, fazendo a substituição, beleza? Aí aqui tem alguns pontos que a gente pode observar aqui, tá? Primeiro, aqui tem um sinal de menos, e aqui, ó, percebe que o intervalo de integração aqui é o inicial e aqui é o final. Então, só que normalmente o inicial vai ser menor do que o final, então a gente pode trocar aqui, tá bom? Colocar o 16 para cima e o 0 para baixo. Mas aí se eu fizer isso, eu tenho que lembrar que vai mudar o sinal da minha integral. Tá bom? Isso é uma propriedade de integral definida. Eu vou até deixar passando agora aqui também no card o vídeo que eu explico as propriedades de integral definida, tá bom? Então aqui eu já vou fazer isso, ó. Integral de 0 até 16, tá bom? Aí, ó, eu teria que colocar um sinal de menos aqui, tá bom? Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sinal de menos que vai aparecer aqui e vou multiplicar com esse sinal de menos que está aqui com um du sobre 2. Aí menos com menos vai dar mais, então vai acabar assumindo esse sinal de menos também. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 sobre 2 e colocar aqui na frente da integral. E aí eu fiquei só com a raiz de u para calcular a integral. Que eu vou mudar a notação também. E em vez de ficar com raiz de u, eu vou ficar com 1 elevado a meio, que é mais fácil para eu aplicar aí a integral de função potência, tá bom? E aqui ainda sobrou o du sobre 2, ó. Que eu já poderia ter pegado esse 2 e passado aqui para frente, né? Aí ficaria 3 sobre 4, integral de u elevado a meio, du no intervalo de 0
até 16. Olha aí como está ficando bem mais simples aqui a nossa integral. Beleza? Agora vamos calcular a integral mesmo. Aqui vai ficar 3 quartos. Usando a fórmula de integral da função potência, vai ficar u elevado a meio mais 1, que seria u elevado a 3 sobre 2. Isso aqui dividido por 3 sobre 2 também. Como vai ficar dividido por uma fração e vai ficar divisão de fração, eu inverto o denominador. Então vai ficar vezes 2 sobre 3, tá bom? Tudo isso no intervalo de 0 até 16. Aí aqui eu tenho umas simplificações, né? O 3 com 3, o 2 por 2 aqui vai dar 1 e o 4 por 2 aqui vai dar 2. Então sobrou meio de u ao cubo, a raiz quadrada de u ao cubo, né? No intervalo de 0 até 16. Beleza? Olha aí. Só falta agora aplicar o teorema fundamental do cálculo. Aí vai ficar assim, aí já aplicando meio. Aí eu vou aplicar o intervalo final, menos inicial. Aqui vai ficar o intervalo final é 16, né? Ao cubo, menos a raiz quadrada do intervalo inicial, que é 0, ao cubo. Tá bom? Aqui vai dar 0, né? 0 ao cubo é 0, raiz de 0 é 0. Então sobrou meio vezes. Aqui para me ajudar, em vez de calcular primeiro o cubo de 16, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular a raiz de 4 ao quadrado ao cubo, tá bom? Que aí simplifica a minha vida. Por que, professor? 4 ao quadrado não é 16? Ó, então é a mesma coisa que tem aqui. Aí você pode fazer assim, ó. Você troca a ordem do expoente, ó. Porque aqui, né, propriedade de exponencial, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 2 vezes 3, ou seja, a mesma coisa que 4 elevado a 3 vezes 2, então ainda posso reescrever isso aqui como 4 ao cubo elevado ao quadrado. Aí eu tiro a raiz quadrada com esse quadrado aqui, vai ficar meio vezes 4 ao cubo. E aí a pergunta é, quanto é 4 ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Dividido por 2, vai ser 32, tá bom? Então o resultado da minha integral dupla aí, no final das contas, foi 32. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido passo a passo. Mas se ficar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E falou!